quando você se livra da linha traçada, muitos anos atrás, com uma régua, uma linha reta no topo do país. Quando você olha para aquela bela formação... Você pediu ao presidente para parar de chamar o Canadá o 51º estado? Sim. Quando você pediu? Hoje. Tá. Especificamente, o que você pediu a ele? O que você disse? Há alguns lugares que nunca estão à venda. Mas nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Finalmente aconteceu o tão esperado encontro entre Donald Trump e Mark Carney, o primeiro-ministro do Canadá. E eu vou mostrar para vocês em detalhes, inclusive dublado em português também. E a gente vai falar alguns highlights desse encontro. Foi uma cena, parecia um episódio do The Office. Vamos para resumir, tá? Esse encontro aconteceu no dia 6 de maio de 2025, na Casa Branca. O primeiro encontro presencial deles, e foi marcado por uma atmosfera tensa. Apesar dos sorrisos e cumprimentos iniciais, Carney, que venceu as eleições canadenses prometendo enfrentar Trump, deixou claro, falou na cara dele, que o Canadá nunca estará à venda, rejeitando as repetidas provocações de Trump sobre a possibilidade de o país se tornar o estado 51 dos Estados Unidos. A gente vai ver isso. Trump, por sua vez, manteve seu tom provocativo, afirmando que seria um casamento maravilhoso se o Canadá aceitasse essa ideia, mas também minimizou a importância da reunião, dizendo não ter certeza do que Carney queria discutir, embora esperasse um acordo comercial. Donald Trump criticou, mais uma vez, o déficit comercial dos Estados Unidos com o Canadá, que não faz o menor sentido, a gente sempre precisa falar isso, e justificou as tarifas de 25% impostas a produtos canadenses como forma de pressão. Durante esse encontro, Carney destacou que, apesar das dificuldades, o Canadá busca manter uma relação de amizade, mas sem ceder à pressão econômica ou à ameaça à sua soberania. Ambos discutiram a possibilidade de renegociar o acordo comercial que eles têm, o que é o tratado entre o Canadá, Estados Unidos e México, com Carney afirmando que o pacto precisará de ajustes, especialmente em relação às tarifas recentes. Vamos ver o vídeo? Eu vou comentando também junto com vocês, porque teve alguns momentos, acho que emblemáticos nessa conversa, beleza? Roda aí, dublado com inteligência artificial. Bora. Muito obrigado a todos. É uma grande honra ter o primeiro-ministro Mark Carney conosco. Como vocês sabem, há poucos dias ele venceu uma eleição muito importante no Canadá. E acho que provavelmente foi a melhor coisa que aconteceu a ele, mas não posso votar por ele. O partido dele estava perdendo por muito. Ele acabou ganhando. Então, eu realmente quero parabenizá-lo por provavelmente um dos maiores retornos na história da política. Talvez até maior que o meu, sabe? Aqui um ponto importante. Foi uma pequena insinuação que ele foi responsável, pela vitória do Mark Carney. Não deixa de ser verdade, mas por outro lado, eu não sei se ele entendeu o motivo dele ter sido responsável pela vitória. A gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Bom, vamos lá. Esse papo começou educado, Você está vendo que eles estão num clima educado. Vamos lá. Eu quero apenas parabenizá-lo. Foi uma grande eleição. Estávamos assistindo com interesse e acho que o Canadá escolheu uma pessoa muito talentosa, como falamos antes da eleição, várias vezes. É uma honra tê-lo na Casa Branca e no Salão Oval. E você vê o novo e melhorado Salão Oval à medida que o se torna cada vez mais bonito. Com amor, sabe? Nós cuidamos dele com muito amor. E ouro de 24 quilates. Isso sempre ajuda também. Bom, aqui eu fiz um corte, por quê? Porque o Trump fica por longos minutos num monólogo estilo The Office, mesmo extremamente constrangedor, falando sobre a decoração que ele fez no Salão Oval. E depois disso, ele já emenda para falar da Ucrânia. Falar que ele está resolvendo o problema da Ucrânia, manda um outro secretário lá dele falar também. Tipo é o Trump Show mesmo, é o showzinho dele, particular dele. Então, fica por longos minutos. Disso eu cortei porque não tem a ver, E, inclusive, é constrangedor, não faz sentido. Porém, aí ele termina esse Trump Show dele falando assim, aguardem que vamos ter um super pronunciamento maior da história que eu terei feito na vida. Vocês vão ver aí só esse finalzinho dele falando desse pronunciamento, esse teaser que ele faz. Mas será um dos anúncios mais importantes que foram feitos em muitos anos sobre um certo assunto muito importante. Mark quer dizer algo. Obrigado, senhor presidente. Estou na ponta da cadeira. Eu sei.
Obrigado pela sua hospitalidade e acima de tudo, pela sua liderança. Bom, você é um presidente transformador. Um detalhe, essa ponta da cadeira, né, é meio que para mostrar que ele tá um tanto quanto ansioso. Esse foi o significado dessa frase. E aí começa o jogo de confete. Foco na economia, com um foco incansável no trabalhador americano. Garantindo suas fronteiras. Fornecendo. Acabando com o flagelo do fentanil. E outros opioides. Presidente transformador. Obrigado pela sua hospitalidade e acima de tudo, pela sua liderança. Bom, você é um presidente transformador. Foco na economia, com um foco incansável no trabalhador americano. Garantindo suas fronteiras. Fornecendo. Acabando com o flagelo do fentanil. E outros opioides. E garantindo a segurança do mundo. E fui eleito com meus colegas aqui, com a ajuda dos meus colegas aqui. Vou espalhar o crédito para transformar o Canadá com um foco semelhante na economia. Olha, eu pensei em editar essa parte da conversa. Ficou estranho a dublagem. Por quê? Porque o Mark Carney, ele tá muito titubeante, essa é a palavra, para falar, né? Não sei se ele tá medindo as palavras, enfim. Mas ele tá falando, então agora, o Trump, ficou estranho a dublagem. Mas eu acho que pega esse receio de falar livremente. Me parece que tá um pouco, tá tenso a situação aí. Garantindo nossas fronteiras, novamente sobre o fentanil, foco muito maior em defesa e segurança, garantindo o Ártico e desenvolvendo o Ártico. Canadá e Wales são mais fortes juntos, com muitas oportunidades de cooperação, resolver questões e encontrar áreas de cooperação para avançar. Ótimo, isso é ótimo, muito bom. Muito obrigado. É uma declaração muito agradável. Bom, pessoal, agora que a gente vai no momento do vídeo. É isso que vocês querem ver. Eu sei que vocês clicaram para ver agora essa cena. Perguntaram para o Trump. Um jornalista perguntou: e a questão do Estado 51? Você abandonou essa ideia? Você vai parar de falar disso? Um jornalista pergunta para ele. E aí começa a resposta e o momento tenso da conversa. Vamos lá. Não. Eu ainda acredito nisso. É preciso dois para dançar tango. Eu acredito. Seria um corte massivo de impostos para os cidadãos canadenses. Você tem militares gratuitos, você tem cuidados médicos e haveria muitas... Essa parte, pessoal, essa parte não tem como a gente não pausar e dar risada. Você tem, se o Canadá virasse Estados Unidos, você tem cuidados médicos, você tem... Se você não pagar, você vai morrer. É tão ridículo. Isso me chega a me embrulhar meu estômago. Mas vamos lá. Haveria muitas vantagens, mas seria um corte massivo de impostos. E também como um desenvolvedor imobiliário. Eu sou um desenvolvedor imobiliário de coração. Quando você se livra da linha traçada, a linha... muitos anos atrás, com uma régua, uma linha reta no topo do país. Quando você olha para aquela bela formação, quando está junta, eu sou uma pessoa muito artística, mas quando olhei para aquela beleza, eu disse, é assim que deveria ser. Mas... Eu sou uma pessoa muito artística. Vamos lá. Agora, pessoal, deu um probleminha aqui na dublagem, tá? Foi uma voz feminina que ficou falando como Trump. Mas relevem, isso é o Trump falando. Só que eu também quero enfatizar mais um ponto aqui. A gente percebe o Mark Carney tentando, ele quer falar, só que como ele é muito educado, a educação canadense, ele não interrompe a pessoa. Então ele tenta esperar, em vários momentos, ele faz a menção de falar e espera. Acho que sinto que é muito melhor para o Canadá, mas não vamos discutir isso a menos que alguém queira discutir. Acho que há benefícios tremendos para os cidadãos canadenses, impostos tremendamente mais baixos, militares gratuitos, que honestamente já oferecemos de qualquer forma porque estamos protegendo o Canadá, se você já teve algum problema. Mas, eu acho que você sabe, seria realmente um casamento maravilhoso porque são dois lugares que se dão muito bem. Eles gostam muito um do outro. Bem, se eu puder... Como você sabe do mercado imobiliário, há alguns lugares que, nunca estão à venda. Isso é verdade. Estamos aqui no Palácio Buckingham, que você também visitou.
Ele fala, estamos aqui, temos o Palácio Buckingham também, ele cita os dois lugares, né? A Casa Branca e o Palácio de Buckingham. Isso é verdade. Baixou a bola o rapaz, né? Você viu que ele foi, isso é verdade, ficou sem gracinha. Tendo me encontrado com os proprietários do Canadá ao longo da campanha nos últimos meses, não está à venda. Não estará à venda nunca. Mas a oportunidade está na parceria e no que podemos construir juntos. E nós já fizemos isso no passado. Como o presidente acabou de dizer, é sobre nossa própria segurança. E meu governo está comprometido com uma mudança significativa em nosso investimento na segurança canadense e em nossa parceria, que o presidente revitalizou a segurança internacional, revitalizou a OTAN. Verdade. E nós desempenhando nosso papel completo na OTAN fará parte. Isso é verdade. E eles têm paz. Senhor presidente. Eles têm... Bem, devo dizer, o Canadá está aumentando. Nossa, zoou tudo aí. Deixa eu fazer um ponto importante do discurso do Carney. Ele fez o que a gente chama aqui no Canadá de sanduíche canadense. Ele elogia, dá uma porrada no meio e termina elogiando. Então são os dois pães e tem o recheio no meio, que é o que ele quer falar. Foi a melhor definição do sanduíche canadense, foi nesse discurso dele. Agora o som vai ficar meio zoado, mas é a vida. Vocês vão entender pela boca mexendo. Vamos lá. Bem, devo dizer, o Canadá está aumentando a participação militar. Porque o Mark sabia. Sabe, eles estavam baixos e agora estão aumentando. E isso é algo muito importante. Mas nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Bom, depois desse vídeo, depois desse encontro constrangedor que vocês viram, né? O Trump quis dar um show dele, né? Quis fazer um Trump show, né? Ele achou que era um episódio do Aprendiz. Depois desse show que ele deu, o Mark Carney estava dando uma entrevista e a repórter perguntou pro Mark Carney enfaticamente: você falou pro Trump parar de falar que o Canadá é o estado 51 dos Estados Unidos? Falou para ele parar? E o Mark Carney desconversou. Mas a repórter falou: não, o que você falou? Ela forçou a ele a comentar. E é isso que vocês vão ver agora. Eu ouvi você dizer que diferem os comentários do presidente sobre o Canadá se tornar o 51º estado como um desejo versus uma realidade. Você disse a ele que o Canadá não está à venda. Mas muitos canadenses estão ofendidos e profundamente irritados pelo fato de ele continuar repetindo esse comentário. Então, você pediu ao presidente para parar de chamar o Canadá o 51º estado? Sim. Quando você pediu? Hoje. Tá. Especificamente, o que você pediu a ele? O que você disse? Mas quais palavras usou, como pediu? Olha, eu te dei uma resposta. Você tem um acompanhamento? Não. Bem, diga. Ei, qual foi a resposta dele? Bem, nós vamos... Olha, eu não sei. Ele é o presidente. Ele é sua própria pessoa. Eu voltaria a mostrar a diferença entre um desejo e uma realidade. Estamos muito claros. Tenho sido muito claro publicamente de forma consistente. Tenho sido muito claro em privado. Foi claro novamente no Morning Salão Oval. Serei claro ao longo de todo o processo. O presidente. Ele entende que estamos tendo uma negociação entre nações soberanas e que nós só iremos buscar e aceitar um acordo que esteja no melhor interesse do Canadá, não apenas a curto prazo, mas a médio e longo prazo para o Canadá. É uma situação constrangedora, desagradável, né? Carney manteve a postura canadense dele, Trump manteve a postura arrogante, né, e opressora que ele sempre tenta, mas ele abaixou um pouco a bola, ele acalmou um pouquinho, a gente percebe, apesar das provocações incessantes que ele continua dando, né? O que vocês acham? Comenta aí, quero saber a opinião de vocês sobre esse tão esperado encontro entre Trump e Carney. Comenta aqui embaixo, vocês acham que ele baixou a bola? Pelo menos, assim, na minha opinião, não teve a humilhação como ele fez do Zelensky, apesar de ele querer o show só pra ele, porque um sociopata é assim que age, né? A gente não pode esperar outra forma de agir de um sociopata. Mas eu acho que ele não chegou a humilhar o Carney, na minha opinião. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Beleza? Pessoal, gostou desse vídeo? Lembra de dar um like pro vídeo Furar a Bolha, se inscreve no canal. Gosta do nosso canal, pessoal? Gosta da abordagem que a gente traz os vídeos? Pega o link aqui do YouTube, copia o link e passa pros seus contatos no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Passa pra frente, beleza? Você gosta do nosso canal? Quer ajudar a gente financeiramente? A gente tem duas formas. Uma delas é o sistema de valeu, que você pode doar quanto você quiser. Qualquer valor vai ajudar, pode ter certeza. E temos também o sistema de membros, que aí você ajuda a gente de maneira recorrente e ainda recebe conteúdo extra.
Beleza? A gente agradece muito e você pode ter certeza que a sua ajuda vai ser responsável pela continuidade aqui do canal. Beleza? É isso, pessoal. Valeu e até a próxima.